Manual completo de Ascensão, capítulo 24. Mantras, nomes de Deus e palavras de poder. Santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. As chaves de Enoque. Na minha opinião, a repetição dos nomes de Deus e o uso de mantras e de palavras de poder são a prática mais importante que podemos adotar na nossa vida diária, como complemento da meditação. Os instrutores e mestres de todos os caminhos espirituais e de todas as religiões recomendam essa prática, que pode assumir diferentes formas. Neste capítulo, vou apresentar um conjunto eclético e universal de nomes de Deus, de mantras e de palavras de poder que, sem dúvida, farão com que Deus esteja presente em nossa vida se os recitarmos habitualmente. Os benefícios dessa prática são incríveis. Gandhi recitava o nome de Deus como Rama constantemente no seu dia a dia, e ele mesmo afirmou que o seu sucesso deveu-se em grande parte a esse hábito. O Bhagavad Gita diz que quando morrermos, iremos para o lugar que ocupa o nosso último pensamento antes da morte. A última palavra de Gandhi ao ser assassinado foi Rama. Sai Baba diz que a repetição do nome de Deus e a visualização da sua forma são um dos principais segredos do sucesso espiritual. Além de usá-las na meditação, o ideal é adotar essa prática habitualmente ao longo do dia, enquanto esperamos na fila do banco, ao lavar a roupa, ao tirar o pó com o aspirador, ao tomar banho, ao caminhar, e assim por diante. A lei da mente é que os pensamentos criam a realidade. A energia segue o pensamento. Quando você recita o nome de Deus, acaba se tornando aquilo que está recitando. Quanto mais você o repetir, mais você purificará seus corpos, físico, emocional, mental e etérico, e eles poderão então refletir apenas Deus. Um dos maiores problemas de quem segue o caminho da espiritualidade é uma mente divagadora. Uma mente ociosa é a oficina do diabo. A entoação do nome de Deus mantém sua mente voltada para ele. Se a sua mente não está em Deus, é provável que esteja no seu eu inferior ou no seu ego negativo. Na Índia, todos recitam o nome de Deus. Isso não acontece no Ocidente, o que é lamentável. Sempre que emoções negativas se manifestarem ou quando se sentirem deprimidos ou irritados, recite o nome de Deus e visualize a forma divina que preferir. Você verá que essa atitude o tirará imediatamente daquela situação. Essa é uma das maneiras que você tem para afastar-se do seu eu inferior e aproximar-se do seu eu superior. Não há necessidade de adotar apenas um nome. Se você preferir variações, altere o quanto desejar. Este capítulo lhe oferecerá centenas de alternativas. Experimente e veja quais lhe são mais adequadas. Você terá à disposição um arsenal espiritual que poderá ser usado em qualquer necessidade ou circunstância. A repetição do nome de Deus, reforçada pela visualização, é realmente um remédio para todas as circunstâncias da vida. Além dos nomes de Deus, você pode usar os mantras, que são sons sagrados. Um exemplo é Aum. Sai Baba diz que o mantra Aum é uma seta e que Brahma é o alvo. Aum o leva diretamente a Brahma. Aum é a mãe de todos os mantras. O que chama a atenção sobre os mantras é que muitos deles realmente existem nas dimensões superiores e foram apresentados à humanidade pelos antigos rishis ou videntes indianos. Tendo a capacidade de entrar em sintonia com as dimensões superiores, eles ouviram efetivamente esses mantras por meio da clareaudiência. O poder dos mantras é inacreditável. Deus criou o universo recitando um mantra. À medida que evoluir para níveis de espiritualidade cósmicos, você poderá criar planetas e mesmo sistemas solares com a força de um mantra. Você reconhece o poder das palavras. A prova desse poder
está no que Jesus disse: Lázaro, levanta-te. E Lázaro ressuscitou dentre os mortos. Veja o efeito das palavras de Hitler sobre a Alemanha nazista. As palavras de poder podem ser usadas por um mago branco ou por um mago negro. A maioria das pessoas não faz ideia do tremendo poder que tem quando falam. Os pesquisadores estão fazendo muitos estudos sobre o som atualmente. Nesses estudos, certas frequências de som são direcionadas para células cancerosas, tendo como resultado a cura completa do câncer. A voz humana é um instrumento maior para produzir o som, juntamente com o sentido das palavras e com os nomes de Deus. O som pode sanar todos os problemas. Não há necessidade de dizer que o Pai Nosso e a grande invocação são carregados de energia. Outra coisa interessante sobre o uso dos mantras, dos nomes de Deus e das palavras de poder é que quanto mais são usados, mais cheios de energia eles se tornam, assumindo uma força espiritual coletiva própria. Quando você reza, digamos, o terço da Virgem Maria, você se abastece numa consciência de grupo e também na sua própria relação pessoal com Deus. Os mantras e os nomes de Deus poderiam ser ditos em voz alta, em silêncio, sussurrados ou escritos. Cada um tem o seu efeito específico. Preste o máximo de atenção para não se tornar mecânico. Recite cada mantra como um ato de adoração e de culto a Deus. O nome de Deus no judaísmo místico era tão sagrado que certos setores da tradição judaica proibiam as pessoas de pronunciar o nome divino. É por isso que um dos mandamentos da Bíblia prescreve não usar o nome do Senhor em vão. A recitação de um mantra ou de um nome de Deus cria força espiritual e purifica, limpa e cura todos os corpos de que você é feito. Ao repetir o nome de Deus, você programa a perfeição em sua mente subconsciente, e esta irá criar a perfeição em seus corpos físico, emocional, mental e espiritual. A entoação de mantras ou dos nomes de Deus ajuda a formar o seu corpo de luz, que é o corpo que você usará no estado ascensionado. Quanto mais você entoar o nome de Deus, mais ele será o centro de sua consciência. O mantra é como uma semente que acabará se transformando numa árvore frondosa. A árvore simboliza a realização em Deus. O mantra e o nome de Deus o protegem da fascinação, da ilusão, de Maya e de energias negativas. Eles também lhe atraem o que você recita. Se você recitar a palavra divina Elohim, que significa tudo que Deus é, você estará atraindo a si tudo que Deus é. Se recitar o nome de Deus ao adormecer, você flutuará no seu corpo da alma até a dimensão e a consciência do nome que você recita, uma vez que é o último pensamento que está na sua mente que determina o lugar para onde você vai enquanto dorme. O objetivo último de recitar os nomes de Deus ou os mantras é unir sua consciência individual com a consciência de Deus. O nome de Deus ou mantra o ajuda a tomar consciência da sua verdadeira natureza como eu eterno, desperta suas faculdades superiores e eleva sua consciência ao nível daquela ressonância mântrica específica.